periodontos são estruturas que participam na sustentação e revestem os dentes na maxila e na mandíbula. O periodonto é dividido em duas partes, no periodonto de inserção e no periodonto de sustentação. O periodonto de inserção ou sustentação e periodonto marginal ou de proteção. O periodonto de inserção ele vai ser responsável pela ancoragem do dente no alvéolo e ele vai apresentar uma origem ectomesenquimal através do folículo dentário. O periodonto de inserção ele vai conter o ligamento periodontal, o osso alveolar, o cemento e nós vamos ver cada um deles. O periodonto de inserção ele vai ser formado na fase de raiz e o seu desenvolvimento ele se inicia a partir das células ectomesenquimais, que vão prover desse folículo dentário. Então, para começar, nós vamos falar sobre o cemento. O cemento ele é um tecido conjuntivo mineralizado que vai recobrir a dentina radicular e a função principal do cemento vai ser inserir fibras do ligamento periodontal na raiz do dente. O cemento ele é semelhante ao tecido ósseo, sendo um tecido avascular, e o desenvolvimento do cemento é denominado cementogênese. Então, como é que vai acontecer esse procedimento? Então, as células ectomesenquimais do folículo dentário, elas vão se diferenciar em cementoblastos. Elas vão se diferenciar quando entrarem em contato com essa raiz em formação. Entrou em contato com essa raiz em formação, os cementoblastos vão começar a secretar uma maior quantidade de matriz orgânica e a dentina radicular vai alcançar a metade da sua raiz. Então, eles vão começar a se diferenciar em cementoblastos, que são organelas de síntese e secreção muito desenvolvidas. Continuando o desenvolvimento, vai formar as primeiras camadas de cemento e essas camadas elas vão ser depositadas por aposição. A mineralização do cemento vai ocorrer pela deposição de cristais de hidroxiapatita. E os cementoblastos eles vão recuar quando secretarem a matriz orgânica do cemento. Depois, que secretarem a maior quantidade de matriz orgânica. Mas caso esses cementoblastos eles não saiam da matriz orgânica, eles vão ficar aprisionados, se tornando cementócitos. Os cementócitos eles vão possuir poucas organelas e numerosos canalículos, enquanto que os cementoblastos eles vão ficar justapostos ao cementoide. E aí nós vamos ter dois tipos de cemento, o cemento acelular e o cemento celular. O cemento acelular ele é um cemento primário que vai ficar se desenvolvendo, ele vai se desenvolver durante o desenvolvimento do dente. Ele vai ter uma matriz constituída principalmente por fibras de Charpey, possuindo um aspecto homogêneo. O cemento acelular, mesmo nas regiões onde vai se predominar o cemento celular, vai ter algumas camadas únicas de cemento acelular. Já o cemento celular ele é um cemento secundário, que vai ter uma mineralização incompleta das fibras de Charpey. Esse cemento secundário, ao contrário do cemento acelular, ele não vai ser formado durante o desenvolvimento do dente e ele vai conter uma espessura muito maior do que o cemento acelular. Ele vai ser formado durante o reparo periodontal em compensação dos desgastes oclusais funcionais. E nós vamos ter também o cementoide. O cementoide ele vai ser formado na borda do cemento mineralizado. Então, ele vai ser uma camada semelhante à matriz orgânica não mineralizada. E ele vai ser formado com base os cementos, os cementoblastos. O próximo que nós vamos estudar agora é a junção amelocementária. A junção amelocementária ela vai determinar a separação entre a coroa e a raiz e ela vai ser um tecido conjuntivo não mineralizado e ela vai separar essa coroa e a raiz. Quando ela separa a coroa e a raiz, ela vai estabelecer a articulação entre o dente e o alvéolo. Por isso, ela é muito importante para amortecer as forças mastigatórias. A junção amelocementária ela pode ser relacionada de três maneiras.
Em 60%, o cemento vai recobrir o esmalte. Em 30%, o semente e o esmalte vão se encontrar. E em 10%, há uma deficiência do cemento, que é quando há a dentina radicular exposta. Vamos falar agora um pouco sobre o desenvolvimento do cemento. O desenvolvimento do cemento começa quando as células, da região central do folículo, que são também as células ectomesenquimais, elas vão se diferenciar em fibroblastos. Lembrando que os fibroblastos eles vão ser responsáveis por ficarem em extremidades voltadas para osso e outra para o cemento em formação. E os cementoblastos, assim como os osteoblastos, eles vão secretar a matriz orgânica do cemento. Então, o desenvolvimento da junção amelodentinária vai começar logo após o início da formação do dente. Então, elas são formadas juntamente. Então, tanto o osso alveolar, a junção amelocementária, o cemento, eles vão ser formados simultaneamente. A estrutura do ligamento periodontal, ela só é alcançada depois da erupção do dente e ele vai ser formado principalmente por grossos feixes de fibras colágenas. Essas fibras colágenas, elas vão se inserir no cemento e no osso alveolar. E aí elas vão sofrer mudanças no seu arranjo e a disposição à medida que vão sendo formadas. Como eu disse, o fibroblasto ele é uma organela de síntese e secreção, mas ele vai possuir dois lados na junção amelocementária. Do lado do cemento, ele vai formar as fibras extrínsecas. E do lado do osso, ele vai formar as fibras que vão ficar inseridas no osso alveolar. Os fibroblastos eles vão possuir rápida renovação e remodelação dos constituintes da matriz, vão formar e destruir fibras colágenas, dentre outras funções principais dos fibroblastos. O próximo que nós vamos estudar agora é as fibras principais. Mas antes de falar sobre as fibras principais, vamos abrir um parênteses aqui sobre as células indiferenciadas. Elas são células inativas que, quando necessário, elas vão se diferenciar em células de natureza conjuntiva. Elas vão ter um aspecto de fibroblastos inativos e elas vão localizar-se principalmente próximas aos vasos sanguíneos. Então, caso o seu professor cobre as fibras das células indiferenciadas, você já tem um conhecimento. E agora vamos falar um pouco sobre as fibras principais. Essas fibras principais, elas são feixes colágenos que vão se inserir no cemento ao osso alveolar, atravessando esse ligamento periodontal, e vão ser 5 grupos de fibras colágenas. E elas vão se distinguir pela sua orientação e pela região na raiz na qual são inseridas. Então, aqui, inicialmente, nós vamos ter as fibras da crista alveolar. As fibras da crista alveolar, elas são a primeira. Elas vão se inserir no cemento após o limite amelocementário, inserindo-se na crista no processo alveolar. Então, elas vão ser as primeiras formadas. A segunda são as fibras horizontais. As fibras horizontais, elas vão estar abaixo das cristas alveolares e elas vão formar um ângulo reto. A terceiro tipo de grupo é as fibras oblíquas. Essas fibras oblíquas, elas vão constituir o maior número de feixes. Então, como vocês podem observar pela imagem, é a parte do dente, a parte das fibras que mais possuem número de feixes. Então, ela vai possuir o maior número de feixes, as oblíquas. A quarta são as fibras apicais. Essas, elas vão recobrir o ápice do dente. E, por fim, nós vamos ter as fibras interradiculares. Estas vão ser encontradas na região de furcação do dente. E é importante salientar que pode ter uma, duas ou mais raízes. E, por fim, nós vamos ter as fibras secundárias do ligamento periodontal, que são fibras que vão estar localizadas entre os feixes das fibras principais deste ligamento e elas não vão se entrelaçar e nem apresentar orientação regular como as fibras principais do ligamento periodontal. Vamos falar um pouco agora também sobre o suprimento vascular e o suprimento nervoso. Bom, como vocês podem saber, o nosso dente ele é ricamente vascularizado. Então, vai ter vasos que vão penetrar a porção cervical do ligamento periodontal e o suprimento nervoso. As fibras elas vão penetrar através dos forames da parede alveolar e elas são responsáveis, as fibras nervosas, principalmente pelas sensações de dor e de pressão.
Entrando agora no próximo assunto e o último, que é o osso alveolar. O osso alveolar ele vai constituir com o ligamento periodontal e com o cemento um sistema de ancoragem do dente no alvéolo. Então, ele vai formar esse sistema de ancoragem no dente no alvéolo, fazendo que forme as paredes desse alvéolo dentário. O osso alveolar ele vai formar as paredes do alvéolo, como eu disse anteriormente, e ele vai responder rapidamente a estímulos que induzem a formação e a reabsorção dos ossos. Então, o osso alveolar ele vai, juntamente com o cemento e o ligamento periodontal, serem precursores do processo alveolar. Então, nós vamos ter o desenvolvimento do osso alveolar. Então, inicialmente, na fase de capuz, vai se formar as bases e as paredes laterais da cripta óssea, e na fase de campânula, vai circundar totalmente esse germe dentário. O folículo dentário ele vai estar entre esse osso da cripta óssea e entre o germe dentário, e eles vão se incorporar-se às fibras de Sharpey. As células ectomesenquimais elas vão se diferenciar nesse momento em osteoclastos e vão fazer a formação do osso alveolar, que vai se iniciar com a formação do cemento e do ligamento periodontal. Então, o osso alveolar ele vai ser formado simultaneamente com o ligamento periodontal e com o osso, e então os semidoblastos, os osteoblastos e os fibroblastos, eles são células do periodonto de inserção. Então, o osso fasciculado ele vai ser uma característica principal da estrutura do osso alveolar e ele vai conter inúmeros feixes de fibras colágenas inseridas, que são as fibras de Sharpey. Dando só os pontos finais, é necessário saber que mesmo nas regiões onde vai predominar o cemento celular, vai ter o cemento acelular. E em relação às fibras do ligamento periodontal, as fibras principais do ligamento periodontal e as fibras secundárias, elas não vão sofrer esse tratamento. O folículo dentário, ele vai estar na região entre o osso da cripta óssea e entre o germe dentário.